Os gastos com habitação estão cada vez mais a empobrecer os portugueses. Nos dias de hoje, já praticamente não se consegue adquirir uma casa através do trabalho, como acontecia no passado, especialmente em Lisboa. A menos que alguém receba uma herança, é praticamente impossível comprar uma casa nos grandes centros urbanos e nas zonas mais apetecíveis devido ao nível salarial existente no país. A taxa de esforço em Lisboa, que representa a relação entre o salário e o preço das habitações, é já a mais alta da Europa e uma das maiores do mundo, superando cidades como Londres ou Paris. Em Portugal, os preços das habitações aumentaram consideravelmente e deixaram de estar alinhados com os salários locais, devido à grande procura por casas em todo o país. Quando os preços em Lisboa e noutros centros urbanos subiram, isso desencadeou um efeito em cadeia que começou a afetar várias outras regiões do país. Apesar disso, a crise da habitação não atinge todos os grupos etários e sociais por igual, sendo que Portugal continua a ser um país onde a maior parte da população tem a sua própria casa. De acordo com dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, relativos ao último censo realizado em 2021, 70% das famílias residentes em Portugal são proprietários de uma habitação própria permanente, enquanto 22% arrendam casa, sendo que 8% estão noutras situações, como estando, por exemplo, a viver gratuitamente em casas emprestadas por familiares. Considerando as famílias que são proprietárias de casas, verifica-se que 38% delas têm um empréstimo para a aquisição de habitação, enquanto 62% já têm a casa paga. Em Portugal, a posse de uma casa é valorizada e é vista como uma conquista importante na vida de uma família. Existe uma tradição cultural muito forte de ser proprietário de uma habitação em vez de arrendar a casa. Por outro lado, as políticas passadas de incentivos fiscais para a compra de casa em Portugal contribuíram para que as famílias optassem por ser proprietárias em vez de inquilinas. Em algumas regiões de Portugal, a oferta de habitação social e de propriedades para arrendar é limitada, ou praticamente inexistente. Isso tem tornado ao longo dos anos a compra de casa como uma opção mais atraente do que o arrendamento. A elevada percentagem de famílias proprietárias de casas em Portugal deve-se assim a uma combinação de fatores culturais, históricos e económicos. Quando comparado com os restantes países da zona euro, verifica-se que Portugal é um país de proprietários. De acordo com dados do Banco Central Europeu disponibilizados pelo Banco de Portugal, verifica-se que a percentagem de 70% das famílias portuguesas que são proprietárias de casas é mais elevada em Portugal do que na média da zona euro, em que apenas 62% são detentores de uma habitação própria permanente. Tipicamente, as famílias portuguesas não conseguem comprar logo uma casa no início da vida adulta, visto que os salários oferidos pelos jovens portugueses são baixos e muitas vezes incertos. Nesta fase inicial da vida adulta, muitas jovens famílias têm vindo cada vez mais a adiar a compra de casa até terem obtido estabilidade laboral e terem juntado um bom valor para dar de entrada pelo imóvel, de modo a conseguirem ter acesso ao crédito à habitação. Com o passar dos anos, as famílias têm vindo a pagar as suas dívidas até à idade da reforma, ou até antes disso, caso consigam amortizar antecipadamente os créditos que devem aos bancos. De acordo com dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, a percentagem de famílias residentes que são proprietárias de uma habitação própria permanente aumentou de 57% em 1981 para 65% em 1991 e 76% em 2001. Durante esse período, a percentagem de pessoas que se encontrava a arrendar casa reduziu significativamente, de 39% para 21%. Contudo, estas tendências não se mantiveram nos últimos 20 anos. Desde o ano 2001, que se tem vindo a observar uma redução consistente da percentagem de portugueses que têm uma casa própria, sendo que uma das causas dessa redução é o facto das novas gerações não terem vindo a comprar casas no início da sua vida adulta, ao contrário do que faziam as gerações anteriores. De acordo com dados do Banco de Portugal, é possível verificar que cerca de 70% das famílias da geração de 1967 a 1976, que atualmente têm entre 56 e 65 anos, já possuíam uma casa própria quando tinham entre 25 e 34 anos. Por sua vez, olhando para a geração atual de jovens entre os 25 e os 34 anos, apenas cerca de 40% deles é que têm uma habitação própria onde possam viver. Tem por isso ocorrido uma queda substancial ao longo dos anos na percentagem de jovens portugueses que conseguem ser proprietários de casas. Em consequência disso, a opção pelo arrendamento tem ganho preponderância junto a esta camada da população. Na edição do ano 2020 do Inquérito à Situação Financeira das Famílias, realizado pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística, os proprietários e os arrendatários de residência principal foram questionados sobre os motivos pelos quais decidiram comprar ou arrendar e sobre os motivos que justificam que, no momento da entrevista, tenham mantido esse regime de ocupação.
De acordo com as respostas obtidas, as famílias portuguesas manifestaram ter uma preferência por serem proprietárias da sua residência. O principal motivo apontado para terem decidido ser proprietários é o de preferirem viver numa casa própria, independentemente da compra ser ou não um bom investimento. Por outro lado, as famílias que optaram por arrendar casa tomaram maioritariamente essa decisão por não terem condições financeiras para comprar uma habitação, apesar de preferirem essa opção. A classe média e os jovens não conseguem comprar casa própria em Portugal. No entanto, esse é um problema que não atinge todos os segmentos da população. Vários estrangeiros ricos, nómadas digitais e famílias abastadas com maiores recursos financeiros continuam a comprar segundas e terceiras habitações em locais apetecíveis no litoral do país, tendo como objetivo ter um refúgio para onde possam escapar da agitação da vida urbana, principalmente nos casos em que têm empregos qualificados que lhes permitem trabalhar remotamente a partir de qualquer lugar. Também muitos reformados escolhem comprar segundas habitações para desfrutar da tranquilidade, das atividades ao ar livre e do estilo de vida relaxante. Já os jovens portugueses que não herdaram nada e continuam a trabalhar em Portugal, a ganhar salários pagos por empresas portuguesas, dificilmente conseguirão alguma vez atingir essa qualidade de vida. As limitações e dificuldades que existem atualmente em aceder à habitação em Portugal, particularmente no caso dos mais jovens, têm vindo cada vez mais a acentuar as clivagens geracionais e as desigualdades sociais no nosso país. Esta situação acarreta outras consequências de grande relevância. O envelhecimento da população em Portugal deveria ser contrariado através do aumento da taxa de natalidade. Uma das razões primordiais para que isso não esteja a ocorrer é a escassez de habitação. Os jovens que desejam constituir família e que se encontram em condições habitacionais precárias têm vindo cada vez mais a adiar as suas decisões sobre estas matérias, acabando muitas vezes por desistirem de ter filhos. Os níveis de natalidade em Portugal são muito baixos, o que poderá pôr em causa o futuro do país. Obrigado a todos por terem assistido este vídeo até ao fim. Gostem, comentem o vídeo e subscrevam o canal para que possa crescer. Até breve.